Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast Psicoânima. Mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre assuntos aí do cotidiano, positividade tóxica versus positividade saudável. Qual será que é a diferença entre esses dois? Certo? Então aí a gente tem uma cultura wellness muito forte hoje em dia, onde a gente tem que sorrir mesmo estando uma merda, digamos assim. Então a gente tá ali mal no dia a dia, mas sempre tem aquelas frases na empresa que a gente vai que diz, good vibes only, aqui não pode chorar, aqui não pode sentir, aqui você não pode ser humano. Então qual que é a diferença entre os dois? Então a positividade tóxica, ela é todo esse espectro aí que a gente já conhece. E quando a gente se depara com essa positividade tóxica, a gente acaba criando até uma aversão à positividade. Então a gente fica, puxa, eu não quero nem mais ser positivo. Porque se for esse horror que eu tô vendo aqui, eu não quero nem mais pensar positivo. Né? E aí a gente cria uma aversão muito louca e a positividade e o que a positividade carrega. E com o decorrer do tempo a gente acaba ficando um pouquinho amargurado. Eu sei porque eu já estive nesse lugar de amargura, de estar amargurada e olhar tudo de um espectro muito negativo. E quando eu pensava positivo, até pensava assim, cara, eu tô sendo idiota de pensar positivo. Ainda mais nos dias de hoje. Tipo, né? Então, olha que doideira isso. Qual que é a diferença, né? A positividade tóxica, ela invalida a sua dor. Então, ela existe ali, mas ela é tipo assim, cara, você tá com problema? Tem pessoas que têm problemas muito maiores que o seu. Ela invalida a sua dor. Enquanto a positividade saudável, ela valida a sua dor, porém, ela encoraja você a olhar o aspecto positivo da situação. Interessante, né? Então, o que mais? Tem a questão da culpa também, que a positividade tóxica ela carrega. Então, você sentir culpa por você não estar bem, sabe? Assim, cara, tá todo mundo bem, por que, que eu não tô bem? E, e às vezes é até aquele oi, tudo bem, e você fala que tá tudo bem também, só pra não ser perturbado, perturbada. Tem tudo isso. E aí, a positividade saudável, a gente vai ser otimista, mas a gente vai se basear muito na realidade. Então, a gente não vai negar os nossos problemas, a gente vai olhar para esses problemas e vai pensar assim: existe um jeito de resolver eles que pode ser legal, pode ser funcional. Então, a positividade saudável, ela tem um objetivo aí de ser funcional para sua vida. Então é pensar assim, não, cara, talvez também eu não seja um lixo de pessoa. Talvez eu tenha coisas legais, eu tenha coisas positivas. Talvez ainda exista uma chance para mim tentar viver de uma maneira mais saudável ou ter uma vida diferente, de repente. Então a gente valida, né? A gente entende, bom, eu sou triste, eu estou ansioso, mas isso é natural, né? Não nega a dor. E aí, a positividade saudável, ela busca aí enxergar todo o cenário. Então é aquilo, estou mal, estou nessa situação ruim, mas vamos ver o que, que dá para fazer. Porque é aquilo, se a gente. É aquele ditado, né? Se a gente tomar uma flechada e a gente sente a dor, ok. Se a gente toma uma flechada, a gente sente a dor e fica fincando e fincando e fincando aquela flecha no mesmo lugar, isso só vai te gerar mais prejuízo. Então é um prejuízo emocional que você recebe. Hum? Então é assim, é pensar positivo de uma forma saudável, é pensar assim, não, quais que são os meus recursos dentro da minha realidade que eu posso utilizar para passar por esses problemas. E também é permissão para chorar, sentir, cara, eu tô mal. Posso pedir ajuda. Se eu pedir ajuda, eu não vou ser fraco, não vou ser fraca. Então isso é bem interessante. E aí,
esse otimismo, essa positividade, ela tem que surgir depois que você já passar por aquela fase ruim. Então, por exemplo, já chorei, já senti bastante o que eu deveria sentir, e agora vamos pensar de um jeito de resolver esse problema. Mesma coisa serve para estados de luto. Então, o luto, ele não pode ser negado, assim, né? Veio luto, opa, não é um evento comum. Vamos sentir, vamos entendê-lo, e aí depois sim pensar em formas para passar por ele que sejam saudáveis. Isso é positividade saudável, gente. Que mais? Isso é muito importante, que eu acho, assim, que é a resiliência. Então, são coisas assim que não vêm de uma hora para outra, né? Não é igual mágica, assim. Então, qual que é o erro das pessoas que cometem a positividade tóxica? É elas acharem que dá para sorrir de um dia para outro. Às vezes não dá para sorrir de um dia para outro, às vezes demora dias. Mas é você pensar que, bom, pode demorar dias, mas esse dia vai chegar. Entende a diferença, gente, entre um extremo e o outro? São duas coisas ali, às vezes, que são muito extremas, né? Ou é aquela positividade exagerada, ou é aquela amargura, aquela coisa que já está enraizada, que te faz mal, que te faz se sentir mal. Então, veja bem a diferença entre os extremos e como que a gente pode estar caminhando aí pelo meio, né? A gente caminha ali buscando um equilíbrio entre as duas coisas. Olha só, vamos fazer uma comparação aqui, né? Diante de um erro ou fracasso. A positividade tóxica seria assim: errar não é uma opção, deleta negatividade. Ou seja, você não pode errar não é permitido na sociedade e tudo mais. Isso é positividade tóxica. A positividade saudável é: errar faz parte do processo. E o que eu posso aprender com isso para a próxima vez? Então é quase que também uma questão de aceitação. E tem pessoas também que falam um pouco sobre expectativa, que é assim: não crie expectativa, porque a expectativa vai te levar para um lugar muito obscuro e tudo mais. Não tenha esperanças em nada. Se você tiver esperança em alguma coisa, você vai ser muito bobo. Não pense que daqui para frente vai ser positivo, que você pode ter uma vida boa, porque isso é ilusão. Aqueles ditados também: você nasceu pobre, vai morrer pobre. Não é pensando, né? Mas vamos trazer um pé no chão aqui também, que é um intermédio entre as duas coisas. Talvez você possa ter ferramentas para chegar no objetivo que você quer. Você não precisa se iludir, você não precisa pensar positivo demais, exageradamente. É só pensar positivo de uma forma realista. E quando a gente coloca nesse espectro de realidade que a gente traz para a nossa realidade, as coisas ficam mais fáceis. Porque se a gente pensa assim, de uma forma muito irrealista, aí você acaba se dando mal. Então, a ideia é: vamos pensar de uma forma realista dentro da nossa realidade, o que de positivo que eu posso fazer para a minha vida. Daí a gente atira aquela casca ruim da positividade tóxica e sai um pouco da amargura também. Legal? Mas é isso, gente. O que a gente pode concluir disso? É que a positividade tóxica ali, ela vai exigir uma perfeição emocional, né? É aquilo assim, cara, você precisa ser perfeito, sorrir o tempo todo e tudo mais. E você precisa estar sempre bem. E você precisa estar sempre no shape. O dia tem 24 horas. Coisas assim, né? E a positividade saudável, ela seria abraçar tudo ali que carrega um ser humano. Ou seja, cara, você vai cair, você vai tombar, vai levantar, você vai ficar triste, mas você vai continuar
sendo resiliente nessa jornada. Então é cultivar isso de forma leve. Então é tipo assim, cara, se eu tô feliz, eu vou sentir aquela felicidade, entendeu? Eu não vou negar aquela positividade que eu tô sentindo. Então as pessoas têm até medo, né? Meu Deus, se eu me sentir feliz agora. Então a gente tem que pensar por vários prismas e aspectos, tá bom, gente? Acharam interessante o assunto? Gostariam de comentar sobre? Por favor, tragam seus comentários ou dúvidas na caixa de comentários. Dependendo da dúvida aí, eu vou estar respondendo nos vídeos também. Eu quero que vocês interajam, tá bom? E, bom, estamos começando ainda com o canal e tudo mais, mas nada impede de eu pensar positivo e pensar que talvez tenha alguém aí que ache interessante e tenha alguma dúvida sobre o assunto. Interessante isso, né? Bom, é aquilo, todo mundo começa de algum lugar. E eu não tenho problema em começar do zero. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que isso tenha te trazido alguns insights aí, algumas coisas interessantes sobre. E é isso. Fica por aqui e até a próxima. Se inscreva e continue me acompanhando por aqui.